Tarde a todos. Então, vamos lá, dar continuidade. Doutora Érica, por favor, fique à vontade para... Já foi apresentada, né? Fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Perfeito. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho sobre AVC, sobre como reconhecer os sintomas, diagnóstico, tratamento e como a gente deve dar atenção para essa doença que é tão grave, altamente incapacitante, e como a gente pode mudar o curso disso no atendimento aos nossos pacientes no nosso dia a dia. Vamos lá, então. Eu quero que a gente fique com alguns pontos dessa aula que a gente consiga facilmente aplicar no nosso dia a dia. Então, vocês vão ver que tem algumas definições, alguns elementos técnicos que estão nos slides, mas isso daí também para a gente ler um pouquinho a mais, para a gente ficar com o visual, mas eu vou falar alguns pontos que eles são para a gente ter praticidade no nosso dia a dia. Então, o que é importante da gente saber do AVC? O AVC, ele é um episódio agudo de uma disfunção neurológica focal. O que é isso, né? Então, a gente tem um sintoma que ele é agudo, e eu preciso que vocês fiquem com isso em mente, né? Porque o nosso sintoma agudo, ictal, ele vai diferenciar de outras condições clínicas ou neurológicas. Claro que às vezes a gente tem dificuldade com a história, às vezes o paciente ele foi encontrado, né? Então, a gente lida com uma ciência biológica, né, não com uma ciência exata. Então, a gente sabe das nuances da história, de várias dificuldades que a gente encontra no nosso caminho, mas a gente tem que ter em mente que é um episódio agudo, ictal, de uma disfunção focal, uma perda de força, um formigamento, né, a boca torta. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Causado por uma lesão vascular cerebral resultante de uma hemorragia ou infarto. E aí entra, né, os nossos dois tipos de AVC, que depois a gente vai falar um pouquinho, né? Então, aqui a gente tem as definições atualizadas, tá? Da American Heart Association, de 2013, que é a definição, né? Então, a gente tem o AVC hemorrágico, o AVC isquêmico, e a gente tem o AIT, né? O AIT é o ataque isquêmico transitório. Então, o que é isso? A gente teve uma disfunção, né, neurológica focal que foi revertida, tá? Em até 24 horas, em menos de 24 horas, certo? Então, o AIT, ele tem que ter duas características, tá? Ele tem que ter reversão dos sintomas em menos de 24 horas, e quando fazemos uma neuroimagem, não pode ter resultado nenhuma alteração radiológica, né, nenhum infarto, nenhum sinal de hemorragia, tá? E isso vai caracterizar, então, imagem normal, reversão dos sintomas, vai ser caracterizado como um AIT, tá? Mas ele acabou revertendo os sintomas e a gente fez uma tomografia e tinha uma pequena hemorragia. Bom, então isso já é considerado um AVC. Que bom que o paciente recuperou, né, os déficits neurológicos, mas isso já é considerado um AVC, tá? Então, por definição, a gente tem, né, o AIT como reversão dos sintomas e neuroimagem normal, e a gente tem os dois tipos de AVC, hemorrágico e isquêmico. A maioria dos AVCs, eles são isquêmicos, né? E aí a gente tem as etiologias do AVC isquêmico, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente tem, em segundo lugar, as hemorragias intraparenquimatosas, né, ou seja, dentro do parênquima cerebral, e a gente tem hemorragia subaracnoide, tá? Então, que tem aquele sangramento, aquela ruptura de um aneurisma, e a gente tem um sangramento ali no espaço subaracnoide, né, na parte do líquor, tá? Mas a gente vai focar bastante, aqui a gente não vai falar tanto de aneurisma, vamos falar, né, um pouquinho mais sobre AVC isquêmico, sobre o AVC hemorrágico, até o AIT, né, quando os sintomas ainda não tiveram uma reversão completa, e a hemorragia subaracnoide, ela pode ter alguns elementos, né, que a gente vê nos outros tipos de AVC. Então, vimos déficit focal, a gente sabe que a gente tem que correr com esse paciente, tá? Se a gente viu que o nosso paciente, ele teve um quadro agudo de um déficit neurológico, até que se prove o contrário, a gente tem que tratar isso como uma urgência, tá? Então, isso que eu quero que fique como aprendizado para todo mundo hoje.
Aqui tem uma definição etiológica, né, só, enfim, teórica sobre os tipos de AVC isquêmico, né, os principais, a gente tem a ateromatose de grandes artérias, né, então, quando a gente tem uma estenose por ateromatose daquele paciente que a gente sabe que tem colesterol alto, diabético, hipertenso, né, que tem síndrome metabólica, esse é o paciente grande candidato a ter uma ateromatose de grandes artérias, seja carótida, sejam artérias intracranianas, tá, de maior calibre. Outro tipo, né, outro subtipo de AVC isquêmico é o subtipo cardioembólico, tá? Então, a gente tem, por exemplo, né, fibrilação atrial ou um IAM recente, então o paciente, ele teve ali uma fração de ejeção baixa, pode fazer um trombo apical, e esses êmbolos, eles podem ser embolizados para o sistema nervoso central, tá? Endocardite também é uma causa, tá? Então, essas duas causas, né, isso a gente não trabalha muito, assim, na fase aguda. Na fase aguda, a gente vai trabalhar com diagnóstico, tratamento. Mas é importante a gente saber dos fatores de risco, né? Então, a gente tem um doente que teve um quadro neurológico agudo, déficit focal agudo, e é um candidato que a gente sabe que tem fibrilação, é um paciente que tem fibrilação atrial, é um paciente que estava fazendo um tratamento para endocardite, é um paciente que sabe já que tem uma suboclusão de carótida, né? A gente tem que já aí conectar essas duas coisas e falar, poxa, esse é um paciente de alto risco para ter tido um AVC, né? Tem que acender para todo mundo que esse quadro pode ser de um AVC. Então, uma foto aí ilustrativa para a gente ver um pouquinho sobre essa parte de ateromatose, né? Então, a gente vê que a placa de gordura, ela vai se juntando ali na parede do vaso, vai aderindo e vai estreitando a passagem. Essa placa, quando ela está bem inflamada, né, colesterol alto, LDL alto, enfim, outros fatores, essa placa, ela pode desprender, né, pequenos trombos de ateroma, e isso se desloca e oclui em vasos mais distais, ou a gente tem ali uma oclusão ictal, né, aguda, desse vaso que está super estreito, e a gente tem uma interrupção do fluxo sanguíneo, tá? Então, essa é uma causa importante. E o cardioembólico, como eu falei, então, trombos apicais, trombos, né, pela fibrilação atrial que ficam no átrio esquerdo, e depois quando o paciente volta para o ritmo sinusal, ele emboliza, né, então, por isso que o nosso paciente com fibrilação atrial, ele usa anticoagulante, justamente para a gente evitar esse tipo de situação, mesmo assim a gente tem, né, algumas dificuldades, paciente que usa Marevan, controle de RNI, então, esse paciente é um que a gente tem que ficar aí bem de olho, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, causas de embolização, por isso que quando a gente também tem uma FA ali aguda, a gente tem que ver o tempo, se vai reverter totalmente ou não, justamente por esse tipo de complicação que a gente pode ter de eventos cardioembólicos. Então, um pouquinho sobre AVC hemorrágico, né, falei ali muito sobre AVC isquêmico, né, então, qual que é a causa, né, se ali a gente tem a placa de ateroma e a gente tem os eventos cardioembólicos como principais causas dos AVCs isquêmicos, por outro lado, o AVC hemorrágico, né, a causa número 1 é hipertensão, tá? Então, claro que o uso de anticoagulante contribui, angiopatia amiloide, né, que é uma doença aí de pacientes mais idosos, pode contribuir, malformações arteriovenosas, né, então, uma causa de AVC hemorrágico em jovem, né, não sabia que tinha uma MAVE, tá? Uso de droga pode fazer vasoconstrição cerebral, ruptura de vaso em, né, cocaína, anfetamina, então, drogas simpatomiméticas, então, isso a gente tem que ficar aí de olho também, mas a hipertensão, né, é a causa número 1 aí de eventos cerebrais hemorrágicos. E a hemorragia subaracnoide, né, geralmente é pela, né, até 85% dos casos é por ruptura de aneurisma cerebral. Então, aquele paciente que é tabagista, né, ou que tem aneurisma na história familiar, esse é um paciente que pode ter um aneurisma e pode ter uma ruptura, tá? Então, essas são as duas causas também, e a gente vai falar um pouquinho sobre AVC hemorrágico, como controlar essa situação quando a gente se depara com um pouquinho mais para frente.
Vou colocar alguns tópicos também, porque acho que é importante a gente ter familiaridade, tá? Não só com esse quadro clínico, mas com outros aspectos aí de AVC, tanto hemorrágico quanto isquêmico. Então, aqui, na primeira imagem, a gente tem uma tomografia totalmente normal. Não sei ver tão bem tomografia, né, de crânio. O importante que a gente tem que ter a simetria, né? Temos simetria dos dois lados, né? De todos os elementos ali. Então, isso já mostra para a gente. Pode ter algumas sutilezas, mas tomografia ali simétrica, parênquima normal, sem nenhum sinal de hemorragia, tá? Temos uma tomo normal. Aqui a gente vê, né, do lado na direita radiológica ali, né, um acometimento da artéria cerebral média direita já, né, com uma hipodensidade já subaguda, né? Então isso é um AVC isquêmico. Tá? E ali na última imagem, uma hemorragia ali já de grande monta. Então, vejam que tem um pouquinho de desvio de linha média, tem ali um sinal hiperdenso no meio do parênquima, né? Então, importante a gente, pelo menos, reconhecer um pouquinho da imagem, tá? Então, acho que com essas imagens dá para a gente se familiarizar. Epidemiologia, tá? Coloquei aqui um pouquinho, né, da nossa Dia Mundial do AVC, dia 29 de outubro, da nossa campanha nessa luta aí, né, para a gente tratar o AVC. Essa é uma campanha da Sociedade Brasileira de AVC. Então, o AVC ele é a segunda principal causa de morte, tá? E a terceira causa principal de incapacidade no mundo. Então, essa frase eu acho super importante, né? 1 a cada 4 de nós terá um AVC ao longo da vida. Nossa, será que esse número está superestimado? Não. Ao longo da nossa vida a gente vê a prevalência dessa doença, né? E uma coisa que um professor meu sempre falava, será que o AVC, né, o acidente vascular cerebral, ele é um acidente? Será que existe prevenção? Será que tem como a gente diagnosticar, tentar tratar, e mais do que isso, trabalhar com prevenção primária e prevenção secundária, né? Então, falo assim também, né, para os pacientes, o AVC, ele já foi. Você está internado aqui comigo porque o AVC já foi. Agora, é a gente evitar os próximos, né? Ver o que deixamos passar, né? Mudar o estilo de vida, parar de fumar, cuidar das doenças de base, né? Então, o acidente vascular talvez não seja tão acidente assim em alguns pacientes, tá? Mas essa campanha é importante para a gente lembrar, 1 em cada 4 terá um AVC ao longo da vida. Então, temos que trabalhar com o tratamento de uma doença que é tão prevalente na nossa população. Então, aqui falando um pouquinho mais de epidemiologia, né? A cada ano, 12 milhões de casos novos, tá? 7 milhões de mortes ao ano, tá? E anos de vida perdido por incapacidade, 160 milhões. Isso daí é um número muito grande junto com as outras doenças que a Camila falou, né? Infarto agudo do miocárdio, sepsis, então, assim, isso é um ponto de atenção muito grande. Aqui por faixa etária, claro que a gente tem uma incidência maior, né, em pacientes mais idosos, mas como a gente falou, né, malformações vasculares, né, outras causas de AVC, a gente vê em jovens também, e quanto mais doenças crônicas, né, com fatores de risco para AVC a gente tem até numa população mais jovem, isso pode ter uma incidência até, né, a gente vê um paciente de 50 anos de idade, então assim, é algo que a gente tem que saber reconhecer, porque às vezes um paciente, né, de 50 anos, quantos anos de expectativa de vida ele ainda teria? Então, assim, a gente trabalhar com o tratamento rápido, né, a gente vai devolver anos de vida e maior capacidade para esse doente. Bom, aqui eu coloquei, tá, não é para ninguém se assustar, é só para a gente também reconhecer os sintomas, tá, baseado na nossa neuroanatomia, é básico, tá, e neuroimagem. Então, qual que é o principal acometimento que a gente tem das artérias? A cerebral média, tá? Quando a gente tem um acometimento da cerebral média direita completo, tá? A gente vai ter a clássica perda de força do lado direito, hemiparesia direita, hipoestesia, né? Então, um formigamento, uma dormência ali do lado direito do corpo, pode ter uma hemianopsia, o que é isso, né? É uma perda visual dos hemicampos, né? Visuais. Ipsilateral a essa perda de força, tá? E a gente pode ter também a afasia, tá? Na outra cerebral média, né, a gente também tem perda de força do lado esquerdo do corpo,
perda de sensibilidade do lado esquerdo do corpo, também essa perda visual, e a heminegligência, tá? Que esse sintoma um pouquinho mais, não tão típico, né, mas é quando a gente, na dupla estimulação, o paciente ele não consegue ver, né, os dois lados, ter uma conexão aí, direita e esquerda certinha. Mas o que a gente precisa reconhecer? A gente sempre vai ter isso, né, o quadro clínico clássico completo? Nem sempre. Né? A gente pode ter perda de força, a gente pode ter só, né, uma parestesia, né, uma disestesia, uma perda de sensibilidade. Eu sinto meu corpo anestesiado de um lado. Né? Tem que ficar na mente que isso pode ser um AVC. Tive uma alteração de fala, né? Não só a fala enrolada, mas a minha capacidade de elaborar frases, de compreender, de obedecer comandos, né? Isso que a gente chama de afasia, tá? Então, assim, elementos típicos dos quadros clínicos mais comuns, baseado, né, na neuroanatomia, mas que às vezes pode estar completo e incompleto. Tá? Então, aqui é só para ilustrar para vocês, tá? Fica a foto ilustrativa. Olha só que interessante, como cada área do cérebro, né, tem uma topografia ali caprichosa, né? Então, tive uma alteração ali do lado direito, do lado esquerdo, na nossa neuroimagem, corresponde a uma alteração em uma das artérias, né? E isso, né, então, esse déficit focal, às vezes tem sutilezas, né? Mas tem correlação com a imagem e com o sintoma clínico do paciente. Tá? Aqui, só um pouquinho, né, acho essa foto muito interessante para a gente ver, então, como, né, se a gente pegar ali a cerebral média direita inteira de um paciente, a gente vai ter acometimento ali da perna, braço e face, né, mas se a gente tiver um pouquinho mais lateral ali, né, na área motora, né, aqui o córtex motor pré-central ou o pós-central, que a gente tem o nosso córtex sensitivo, né, então se a gente tiver só uma embolia distal ali, a gente pode pegar só a boca. Então o paciente está só com a boca torta, será que isso é um AVC? Não tem perda de força do braço? Sim, pode ser, né, então ver sintomas, ver se foi ictal, não, doutora, assim, de repente ele perdeu a força do braço, isso tem que acender para a gente. Quadros agudos ictais são quadros que sugerem uma etiologia de um AVC. Então, se a gente tem ali um acometimento mais medial do cérebro, pode ter só uma perda de força na perna, né? Pode ser confundido com uma hérnia, pode ser, trombose, alguma coisa assim. Então, foi súbito, temos que pensar em AVC, e a neurologia, ela é bonita o suficiente para depois mostrar para a gente como cada alteração em cada parte do cérebro tem a sua correspondência clínica. Então, tá bom. Vamos falar um pouquinho de reconhecimento, né? Eu acho que, assim, o reconhecimento do AVC, ele tem que, a gente tem que passar isso em todas as escalas, não só para os profissionais de saúde, né? Isso tem que ser reconhecido por toda a população. Então, é importante que a gente difunda esse conhecimento, porque qualquer pessoa que tenha um sintoma súbito na rua ou em casa tem que acionar o SAMU. Então, a gente usa comumente, né, a escala de Cincinnati, que é uma escala muito tranquila da gente usar. Então, paralisia facial, fraqueza no braço, alteração na fala, a gente tem que já triar esse paciente como um paciente que teve um AVC, né, que está na vigência de um quadro agudo de AVC. Então, acho que, assim, é melhor que a gente filtre a mais e depois, numa avaliação específica, a gente veja, isso não foi um AVC, isso, né, foi um outro quadro, porque a gente tem que não deixar passar, né, nenhum paciente que requer um tratamento e que a gente possa fazer a mudança, dar um tratamento agudo para esse paciente. Então, muito interessante também, né, esse mnemônico do SAMU, sorria, abrace, cante uma música, né, que se refere à boca torta, perda de força, seja braço, perna, seja hemiparesia, né, dificuldade da fala, seja fala enrolada ou perda da capacidade de se comunicar, né, a nossa afasia, ligue para o SAMU, tá? Sorria, abrace, cante uma música, ligue para a urgência, tá? Então, isso daqui, isso serve para, né, como eu falei, não só para os nossos profissionais de saúde, isso tem que ser difundido para todo mundo, para reconhecimento rápido e encaminhar para tratamento. Bom, como tudo isso que eu falei se resume nesse slide, né? Detectar rapidamente os sintomas,
Porque no AVC o tempo é cérebro, tá? Então, a cada minuto que a gente deixa de tratar um AVC, são milhões de neurônios que estão sendo deteriorados, tá? Então, quanto antes a gente detecta, quanto antes a gente sinaliza, liga para o SAMU, tem um atendimento em qualquer escala, né, da nossa unidade, do nosso atendimento de saúde, né, seja em UPA, seja em hospital terciário, quaternário, a gente tem que correr contra o tempo, tá? E o manejo intra-hospitalar, principalmente eu vou falar um pouquinho depois do AVC hemorrágico, mas falando de AVC isquêmico, a gente hoje tem a trombólise e tem a trombectomia mecânica. Mas o que eu quero que fique hoje é que tempo é cérebro, tá? Tem que correr. AVC é uma corrida contra o tempo, tá? Para a gente conseguir devolver capacidade para o nosso doente. Então, tá bom. Então, a gente fez a escala de Cincinnati, detectamos ali, olha, ele tá com uma hemiparesia, tá com a boca torta, não tá conseguindo falar, posso trombolizar? O que a gente precisa, o que é essencial? Eu digo assim, ó, tem duas coisas essenciais. A gente precisa de uma glicemia, né, capilar, e a gente precisa de uma tomografia, tá? Por quê? Porque a gente tem que ver, pelo menos, se a glicemia não tá menor do que 60, maior do que 400. Esses dois extremos, né, eles podem mimetizar AVC, tá? Então, o que a gente precisa? Uma glicemia capilar e uma tomografia. Ah, mas eu atendo numa UPA, nosso atendimento é numa UPA, nosso atendimento é numa unidade básica de saúde, a gente não tem tomografia. Detecte os sintomas e coloque esse paciente para ser priorizado para a gente conseguir uma tomografia. Ah, mas precisa de angiotomografia? Precisa de contraste? Preciso da função renal? O que eu preciso? Uma tomografia simples. Porque o que a gente precisa fazer? A gente precisa detectar sangramento. Posso trombolizar? Está sangrando, é hemorrágico, não pode trombolizar. Então, esse é o nosso passo principal, tá? Para o nosso paciente. Ou, enfim, foi um paciente encontrado, né? Já está há muito tempo, passou do ictus, já tem aí, né, uma definição completa da área compatível com os sintomas dele, eu já não posso trombolizar esse doente, porque ele já tem uma área isquêmica bem definida, né? Agora, tomografia desse paciente não tem alteração, né? E se eu tomografar um paciente e encontrar essa primeira tomografia, da primeira imagem? Aí eu vou falar que não é AVC? Não, esse é o nosso paciente, é o paciente que todo neurologista quer receber para trombolizar, né? Ou todo médico quer. Ele não tem alteração na imagem ainda, tá? Então, a tomografia, ela não é definidora de AVC. O que vai definir se o paciente tem um AVC ou não é o nosso quadro clínico, tá? Então, o paciente teve um quadro agudo, perda de força, perda de sensibilidade, alteração de fala. Temos uma tomografia normal? Manda bala. Esse é o paciente que ele tem a maior chance, né, de se recuperar, ainda não tem imagem instalada, vamos reverter os sintomas desse doente, vamos tratá-lo, tá? Agora, já tem um pouquinho de área, mas tem um sintoma grande, né, a gente vai falar um pouquinho aí de tratamento depois, tá? Mas, de quem é candidato ou não a tratamento, né? Mas fizemos uma tomografia, não tem alteração, ou tem um pouquinho de alteração isquêmica começando, está em janela de trombólise? Vamos trombolizar esse doente. Tem hemorragia? Opa, o tratamento é outro. Então, é isso que a gente precisa. Detectamos que o nosso paciente tem um AVC, vamos fazer uma glicemia capilar, não está com hipoglicemia, não está com um destro maior do que 400, vamos encaminhá-lo quanto antes para uma tomografia sem contraste. Então, tá bom, vamos falar um pouquinho de trombólise, tá? A gente sabe que alguns lugares tem o trombolítico, né? Eu faço essa brincadeira também, que a gente está sempre um pouquinho atrás da cardiologia, né? Porque, assim, a cardiologia já usa outros trombolíticos, também passou pela alteplase, também passou pela tenecteplase, né? Hoje faz cateterismo e a gente faz a nossa trombectomia, né, mecânica, né? Eu falo que é o cateterismo cerebral. A gente está sempre uns anos atrás da cardiologia, mas a gente chega lá, tá? Então, aqui, qual que é o nosso trombolítico
de escolha, né, padrão hoje nas diretrizes, alteplase. Agora, no finzinho do ano passado, né, no ano passado, na verdade, a gente conseguiu colocar, provar com estudos que a tenecteplase era um trombolítico também eficaz, né, e o interessante da tenecteplase é que a gente pode fazer em bolos, enquanto a alteplase a gente faz bolos e depois corre o restante em 1 hora, né, então é um pouquinho mais trabalhoso e tudo mais, enquanto a tenecteplase é rápido. Alguns estudos estavam sendo feitos para a gente tentar provar aí o benefício da tenecteplase, e em alguns países já tinham mudado isso, né, no ano passado, e aí, finalmente, no fim do ano passado, a gente conseguiu a liberação da Anvisa também para a gente começar a usar a tenecteplase. É claro que a gente ainda não tem essa indicação totalmente incorporada nos nossos guidelines, né, em todas as instituições, seja SUS, seja em instituições privadas, né, isso ainda está uma transição, tá, no Brasil. Então, para todos para todos os fatos, a alteplase é o trombolítico padrão, mas agora a gente também vai ter a tenecteplase, que tem menor taxa de sangramento, maior taxa de recanalização e maior praticidade, tá? A gente dilui e a gente faz o trombolítico em bolos, tá? Qual é a janela terapêutica, tá? Então, a janela terapêutica que a gente tem é 4 horas e meia do início dos sintomas. Bom, e aquele paciente que acordou com o déficit, aquele paciente que foi encontrado, que é o que a gente chama de wake-up stroke, né? Então, teve o AVC ao acordar. Bom, esses casos, eles aí precisam de uma avaliação de neurologista, às vezes de uma ressonância, é um pouquinho mais criterioso, mas quando o nosso ictus, ele é bem definido, tá? 4 horas e meia do sintoma é a nossa janela terapêutica. Então, assim, mas então eu tenho 4 horas e meia, dá tempo da gente fazer a tomografia, da gente esperar o laudo. Não, lembra, tempo é cérebro, tá? Então, quanto antes a gente tratar, menor vai ser menor a incapacidade do nosso paciente, tá? Mas a nossa janela terapêutica é de 4 horas e meia. Então, chegou um paciente que teve o sintoma visto, né, num horário, e já se passaram 6 horas, que eu fui dar uma deitadinha para ver se melhoraria a tontura, né, alguma coisa assim, perdeu a janela, tá? A gente não tem hoje respaldo para a gente trombolizar com menos de 4 horas e meia, e existe estudo em andamento para a gente estender a nossa janela, mas isso ainda é uma indicação off-label, tá? Bom, tá tudo certo, a gente tem destro, a gente tem tomografia, vamos trombolizar o nosso doente? Tá, quais que são os critérios, então? A gente precisa, né, garantir que a nossa PA do paciente esteja controlada, menos de 185 por 110 milímetros de mercúrio, para a gente poder trombolizar o nosso paciente. Mas por que isso? Porque a gente pode ter uma hemorragia se nosso paciente tiver com uma pressão muito alta durante a infusão do trombolítico, tá? Existem algumas contraindicações à trombólise, tá? Então, AVC nos últimos 3 meses, infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses, TCE grave, alguma hemorragia intracraniana, claro, como falamos, né, veríamos na tomografia, uma plaquetopenia conhecida, tá, gente? Quando vocês lerem isso, não é no sentido de assim, eu vou então pedir um hemograma para esperar a plaqueta antes da trombólise? Não. A menos que seja um paciente que já tem uma doença hematológica conhecida, né, que tem uma doença oncológica conhecida, um paciente, né, que a gente sabe que tem um risco das plaquetas, senão a gente vai trombolizar o nosso doente sem hemograma, tá? Então, chegou com o uso de anticoagulante, aí a gente tem que fazer um RNI, se ele usa Marevan, ou se usa um dos novos anticoagulantes nas últimas 48 horas, ainda é uma contraindicação relativa, tá? Esses aí são casos especiais. E aí eu vou infundir o trombolítico e chega um familiar de um paciente. Mas, doutora, pode sangrar? A gente tem que falar que pode sangrar, né? É uma das complicações do nosso tratamento. Mas qual é a taxa? 2 a 6%. Muito pouco, né? Então, se a gente triou o nosso paciente bem direitinho, excluiu as contraindicações, fez uma tomografia, não tem sangramento, controlou a PA do nosso paciente, a chance de um sangramento é de 2%, 2 a 6%, para um benefício de até 98%, né? Então, assim, é um tratamento com pouco risco, tá? Tratamos o nosso paciente, ou não tratamos, mas detectamos um AVC agudo, encaminhar para a unidade AVC ou UTI, tá? A gente tem que
monitorar nosso paciente rigorosamente aí nas primeiras 24 horas. Trombectomia mecânica, né, o nosso cateterismo cerebral. Hoje é um tratamento que a gente faz para os nossos pacientes em até 24 horas, tá? A janela terapêutica clássica era de 6 horas, tá? Mas hoje a gente conseguiu, né, com 2 grandes estudos, a gente estendeu para pacientes com alguns critérios, né, de seleção, em até 24 horas dos sintomas. Aí sim, a gente deve fazer uma angiotomografia, a gente tem que avaliar se esse paciente tem uma oclusão de grande vaso, tá? Então, de artéria basilar, de artéria cerebral média, esse candidato a uma trombectomia mecânica. A gente ainda não tem trombectomia em todos os lugares de São Paulo, principalmente no SUS, a gente tem poucos lugares que fazem trombectomia aí 24/7, né? A gente consegue colocar no CROSS, e a trombectomia não deve atrasar, né? Então, o fato de fazer uma angiotomografia, decidir se vai fazer trombectomia ou não, não deve atrasar a nossa trombólise. A trombectomia, ela serve aí como um tratamento, digamos, de resgate, né? É claro que tem alguns pacientes que não são candidatos à trombólise, né? Tem uma contraindicação e tem uma oclusão, a gente pode encaminhar para a trombectomia, porque a gente não usa trombolítico, né? Nesse tratamento. Agora, o nosso primeiro tratamento, né, o tratamento inicial hoje é trombólise. Não existe nenhum estudo, tem uns estudos em andamento, mas não tem nenhum estudo que diga que a trombectomia direta, ela pode ser feita ao invés da trombólise. Então, fez a tomografia sem contraste, fez a trombólise nas primeiras 4 horas e meia, e aí depois falamos, putz, o NIH, que eu vou falar um pouquinho dessa escala depois, tá alto, pode ser que ele tenha uma oclusão, pode ser que ele seja um candidato à trombectomia, então depois da nossa trombólise, fazemos uma angiotomografia, tá? Avaliamos se tem oclusão de grande vaso ou não e encaminhamos esse paciente para tratamento com trombectomia mecânica, tá? A gente tem um NNT, que é o número necessário para tratar, assim, muito bom. Então, esse tratamento, ele de fato, quando bem indicado, quando indicado rapidamente, se o paciente tem critério, ele muda o desfecho do nosso doente, assim como a trombólise, tá? Mas aqui a gente já precisa de uma angiotomografia, que a gente sabe que não são todos os centros que fazem, né, precisa de contraste e tudo mais, então a gente tem que saber que existe, a gente tem que saber que está cada vez mais prevalente, que isso muda desfecho, que isso abre vaso muitas vezes que o trombolítico não consegue, né, abrir, mas a gente ainda não tem uma ampla disponibilidade desse tratamento em todos os lugares. E sobre o AVC hemorrágico, né? A gente fala muito sobre AVC isquêmico e deve-se falar mesmo, já que é o mais prevalente, tá? Mas eu gosto muito dessa foto, tá? É baseado em um estudo que chama Interact 3, então o que a gente chama de bundle da primeira hora, tratamento padrão ouro da primeira hora. 4 itens, tá? Controle de temperatura, reversão de anticoagulante, né? Então o paciente usa Marevan, paciente tem o uso recente de um anticoagulante, né, enfim, a gente pode fazer plasma fresco, alguns outros reversores, né, de anticoagulante, controle glicêmico, tá, porque foi visto que o controle glicêmico desse doente, ele vai ajudar a evitar ressangramento e expansão do hematoma, tá, e o que a gente sabe que deve ficar na nossa cabeça, controle pressórico, tá, geralmente com drogas endovenosas, né, como o Niprid que a gente usa, tá, então, bundle da primeira hora, AVC hemorrágico, a gente não precisa correr, não vai trombolizar, não, a gente tem um pacote da primeira hora que a gente sabe que se a gente fizer direitinho, esse paciente, ele vai ter menos chance de expandir o hematoma, de ter piora, né, então, assim, isso é o que tem que ficar na nossa mente, controle de temperatura, reversão de anticoagulantes, se na nossa história tinha uso de anticoagulante, controle de glicemia e controle pressórico. Bom, aqui eu vou passar rapidinho, tá? Principalmente sobre algumas coisas que podem passar batido, né? Porque o clássico do nosso AVC, que eu falei ali, né, quando a gente falou um pouquinho de anatomia, então, a hemiparesia, né, a perda de força, a perda de sensibilidade aguda, né? A disartria, que é a fala enrolada, a nossa dificuldade, né, de articulação, né, isso são sintomas que são um pouquinho mais facilmente reconhecíveis. Agora, a linguagem, ela é diferente da fala. Quando a gente fala em fala, a gente fala sobre articulação.
Quando a gente fala em linguagem, a gente tem que saber que a gente tem 6 domínios, tá? Compreensão, fluência, minha capacidade de formar frases, leitura, escrita, dar nome a objetos e repetir, tá? Então, isso pode ser passado como confusão mental, delírio, e às vezes isso é uma afasia, tá? Então, o que é a afasia? É a perda de algum desses domínios da linguagem, tá? Então, esses domínios, eles são importantes que a gente saiba reconhecer. Ah, mas o paciente está falando coisas incoerentes. Como é que eu vou saber, né? Se isso é um delírio, se isso é uma confusão mental, se isso é uma hiponatremia, tá? Então, 2 coisas. Pergunte se foi e que tal. Qual era a nossa definição de AVC? Sintoma agudo súbito. Se o AVC ele é um sangramento ou uma oclusão de grande vaso, né, enfim, um AVC isquêmico, né, seja por cardioembolia, teromatose, né, se é uma coisa que acontece subitamente, a gente tem que perguntar, mas o seu familiar, ontem, ele estava falando bem? Essa confusão, essa dificuldade de se comunicar, ela foi súbita? Sim, foi súbita, aconteceu às 2h37. Puxa, eu acho que isso não é um delírio, eu acho que isso não é um quadro confusional, né? Isso pode ser uma afasia, uma confusão súbita, digamos assim, né? Agora, ele já vinha, ele já tem um quadro de demência, ficou mais sonolento, aí tá confuso. Bom, deixa eu avaliar a linguagem dele, né? Seu Antônio, consegue dizer o nome desse objeto para mim? Copo, né? Consegue dizer o nome desse objeto? Caneta, nomeia, né? Então, repete comigo. Pô, os campos da linguagem dele estão normais, é só o conteúdo que está esquisito? Pode ser que isso seja um quadro metabólico mesmo confusional. Mas a afasia, ela realmente, ela é aí ela é perigosa, tá? Porque às vezes pode passar batido e é uma alteração de linguagem. Aqui tem os tipos, né, enfim, às vezes quando o paciente ele tem só dificuldade de falar, ou ele tem dificuldade de compreender, né, a afasia motora de Broca, a afasia sensitiva de Wernicke, não vou entrar muito no assunto, vou deixar aqui os slides para vocês darem uma lida depois, é bem interessante a gente saber um pouquinho mais, porque a gente consegue diferenciar na nossa prática clínica, tá? E eu trouxe esse daqui, que é bem interessante também, que é a síndrome de Lockheed-Edin, tá? Que é quando a gente tem uma oclusão da artéria basilar, né? O que é isso? Lockheed-Edin, síndrome do encarceramento, tá? Então, algumas vezes, sabe o paciente que chega sonolento pra gente? Aí fala, será que isso aqui é um AVC? Sonolência, né? O paciente não está respondendo. Isso é um AVC? Né? Então, fizemos uma glicemia, vimos que ele não está com febre, não está com infecção. E aí, será que isso aqui é um AVC? Vamos lembrar. Sintoma súbito. Olha, doutor, ele ficou sonolento de forma súbita, ele estava falando comigo e de repente começou a ter uma tontura e tudo mais, e aí ficou sonolento, teve um rebaixamento súbito. Isso é importante da gente diferenciar. Se foi, né, uma ruptura de um aneurisma, e aí a tomografia vai diferenciar, ou fizemos uma tomografia, não tem hemorragia? Ué, por que ele ficou sonolento súbito? Então, uma oclusão da artéria basilar, né, da nossa circulação posterior, pode ser esse quadro do encarceramento. Então, o que é isso? Ele tem uma diparesia, ele perde a força dos 4 membros, perde a capacidade de falar, só consegue elevar, né, ter a motricidade ocular para cima e para baixo, ele consegue movimentar os olhos para cima e para baixo. Ele pode estar consciente, mas ele não consegue articular palavras nem se mexer. É o que a gente chama de síndrome do encarceramento. Então, geralmente a sonolência, o rebaixamento, ele não costuma ser AVC, mas em casos especiais, né, esse como a oclusão de basilar, que a gente vai ver numa angiotomografia, né, pode ser sim um AVC. Então, teve quadro súbito, tá? Lembrem disso, súbito, eu vou repetir até o fim da aula. Isso pode ser um AVC, tá? Então, tem esses casos diferentes, né, afasia, o Lockheed-Edin, que eu quero que fique na mente de vocês, porque não só o nosso principal, mas esses casos especiais, caso alguém se depare com algum, tá? Bom, por fim, estamos chegando no finzinho, tá?
Não falei muito sobre escala de NIH, tá? Que é uma escala que a gente usa hoje bem prática, né? Como é que a gente vai fazer o exame físico do nosso doente com AVC? Então, hoje a gente padronizou a escala do NIH, tá? Isso tem em aplicativos, isso tem facilmente na internet, a gente consegue ver a escala de NIH, porque isso é um jogo rápido ali, que a gente consegue falar a mesma linguagem com outros médicos, com profissionais de saúde, até enfermeiros que são treinados para fazer o NIH, e com o próprio neurologista que vai te ajudar numa conduta, alguma coisa, né? Então, essa escala é o exame físico que a gente vai fazer bem direcionado, tá? Então, tá alerta, consegue movimentar o braço direito e esquerdo, né? A fala, como é que tá? Isso engloba todos os sinais focais que a gente pode ter e quantifica para a gente poder passar isso, né, à frente. Então, qual é a NIH do nosso doente? Então, a gente calcula ali tudo certinho, né? Existem treinamentos, tá? Depois eu posso deixar treinamento, ou a gente pode falar numa outra oportunidade, porque isso é bem legal, a gente padroniza como a gente pode falar sobre o nosso exame físico do nosso doente neurológico, tá? Então, falando um pouquinho de prognóstico, tá? Lembra que eu falei alta mortalidade, né? Em 30 dias, aproximadamente 10 a 11% de AVC isquêmico, de mortalidade no AVC isquêmico e 30% no hemorrágico, tá? Um tópico que eu esqueci de falar, né? No AVC hemorrágico, então, depois que a gente detecta, faz aquele nosso bundle da primeira hora, né? Os pacotes de tratamento da primeira hora. Muitas vezes a gente precisa da avaliação de um neurocirurgião, tá? Para a gente ver se tem que fazer uma drenagem, se tem que fazer um tratamento a mais, tá? Então, deixar isso em mente também. Em 5 anos, qual que é a mortalidade do nosso doente? Então, a gente tem um paciente que ficou com uma alta incapacidade, que não consegue mais trabalhar, um paciente que ficou com depressão, um paciente que precisa ser cuidado agora por um familiar, né, e que é um candidato aí a infecções, broncoaspiração, né, então, em 5 anos, mais de 2/3 dos pacientes com AVC isquêmico e 3/4 dos pacientes com AVC hemorrágico vão ter graves incapacidades ou podem evoluir a óbito. Então, assim, altamente incapacitante e também com uma alta mortalidade, tá? E quando falam pra gente, mas e aí? Eu vou melhorar depois do trombolítico? Fizeram uma correria toda comigo lá na UPA, me levaram para um hospital tal, fizemos uma tomografia correndo e me deram um remédio que falaram que eu podia sangrar, mas eu continuo com perda de força. E aí? Sim, o trombolítico, os tratamentos de fase aguda, eles podem melhorar no começo, mas o estudo ele foi feito para desfecho funcional em 90 dias. A gente sabe que o paciente que é tratado nas 4h30 primeiras horas, e que recebe um trombolítico, recebe o melhor tratamento clínico possível para o AVC, ele tem um melhor desfecho funcional em até 90 dias que o paciente que não procurou o atendimento, né? Ou o paciente que perdeu a janela, que não era candidato a tratamento. Então, a recuperação funcional, né, a gente tem uma maior neuroplasticidade em até 90 dias, tá? Então, é importante que depois desse primeiro atendimento, nosso paciente passe por uma reabilitação multiprofissional com todas as especialidades, fono, fisioterapia, terapeuta ocupacional, psicologia, e continue o atendimento e a prevenção secundária nas nossas unidades básicas de saúde, tá? A gente sabe que em até 2 anos a gente ainda deve investir em reabilitação, tá? Mas isso acontece numa escala um pouquinho menor, tá? Mas a gente sabe que em até 90 dias a gente invistam na reabilitação desse doente, porque ele tem muita chance de se recuperar, principalmente os pacientes jovens. Porém, os mais velhos, eles não devem ser esquecidos justamente porque são os mais frágeis, os que têm maior risco de lesão por pressão, broncoaspiração, infecção, sepse. Então, assim, todo mundo deve ser visto aí como um paciente que merece o melhor cuidado clínico após um AVC. Então, aqui um pouquinho do que eu já tinha falado, né? O AVC realmente é um acidente, a prevenção é a nossa maior aliada contra o AVC. Reabilitação multiprofissional, que eu já falei um pouquinho para vocês também, aqui tem alguns detalhes, né? E algumas, baseado em evidências, em vários estudos recentes, né? Do New England, Lancet, então, falando como a gente tendo unidades de AVC organizada em todas as escalas, com uma equipe dedicada aí no item 3, reduz mortalidade, institucionalização e incapacidade do nosso doente, né? A gente pode devolver um bom desfecho funcional, horas de trabalho, né? Ele não vai depender de outras pessoas cuidando dele. Então, assim,
fazer um cuidado desde a detecção dos sintomas até o tratamento de fase aguda, né, detecção, fase aguda, internação e depois na fase crônica e reabilitação, todos os pontos dessa cadeia são essenciais para o desfecho do nosso doente, tá? Então, aqui, né, coloquei que a depressão é o principal preditor de ganho de qualidade de vida, né, então, um paciente que depois desenvolve outras comorbidades, né, ou problemas do âmbito neuropsiquiátrico, depois também é um paciente que não vai ter um bom, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir socializar, né, pode ter perda funcional também por causa disso, então é importante que a gente dê um melhor tratamento para o nosso doente, né, e o incentive depois a reabilitar, porque tem muita coisa a melhorar, tá, e ver que, assim, né, tem muito suporte para a gente dar para o nosso doente, né, então a gente pode ter alteração em capacidade cognitiva, comunicação, deglutição, então tudo isso daí a gente tem que prestar atenção no cuidado do nosso doente com AVC, tem muita coisa para fazer, tanto na fase aguda quanto na reabilitação. Aqui é só um pouquinho sobre os aspectos psicológicos pós-AVC, né, sobre como isso tem um impacto psicológico, mas eu não vou entrar muito a fundo nisso, tá, e como depois terapias, intervenções, né, a nossa continuidade de cuidado e o suporte multiprofissional é importante para o nosso AVC. Aqui vou deixar só algumas indicações aí culturais, literárias, né, tem esse filme muito interessante que eu falei da síndrome de Lockheed, o encarceramento, né, esse filme francês que é o Escafandre à Borboleta, mostra um paciente, né, ele era um escritor que acabou tendo isso, conseguiu, né, ser reconhecido, que teve depois um AVC, conseguia se comunicar apenas pelos olhos, e mesmo assim ele escreveu um livro, tá, sobre toda a história dele, um filme muito interessante para quem quiser ver um pouquinho mais sobre isso. E aqui é um neurologista que também é escritor muito famoso, Oliver Sacks, que coloca casos interessantes, né, da rotina dele, dos atendimentos que ele fez ao longo da vida, né, então esse é um dos livros mais famosos dele, O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, que ele coloca algumas síndromes neurológicas um pouquinho mais raras e coloca de uma forma divertida em alguns contos, para trazer um pouquinho da neurologia também para o público em geral, não só para profissionais de saúde. Tá? Mas o que eu quero deixar para vocês, tá? Em suma, né, as nossas take-home messages, que é detecção rápida do AVC, tá? Lembrem da escala de Cincinnati, lembrem do nosso mnemônico ali do SAMU. Sorria, abrace, cante uma música, ligue para a urgência, tá? Isso todo mundo tem que saber, principalmente nós, profissionais de saúde. Lembrar que tempo é cérebro, tá? Tempo é cérebro. Quanto antes a gente detectar e tratar, melhor desfecho esse paciente vai ter. 1 a 4 de nós vai ter um AVC ao longo da vida, tá? Doença altamente prevalente, com alta mortalidade. O que a gente precisa para o nosso doente com AVC agudo? A gente precisa de uma glicemia capilar e uma tomografia para a gente poder decidir o nosso tratamento. AVC isquêmico, trombólise, trombectomia em casos selecionados, AVC hemorrágico, o nosso pacotão da primeira hora, tá? E basicamente é isso que a gente precisava saber, isso que eu quero que fique como mensagem para todo mundo. Muito obrigada, eu fico à disposição para todas as dúvidas que vocês tiverem, alguém que queira tirar qualquer dúvida sobre a aula, compartilhar, perguntar um pouquinho mais sobre isso, espero que eu tenha conseguido contribuir aí para o atendimento de vocês, tá? E eu acho que todo mundo coordenado em todas as escalas de atendimento de AVC, seja numa UBS, enquanto o paciente estava na espera, seja numa UPA, foi trazido correndo, né? Seja num hospital aí, terciário, quaternário, todo mundo está envolvido nessa cadeia, todo mundo é importante, todo mundo tem que saber para a gente dar esse melhor desfecho para o nosso paciente. Quero agradecer pela atenção de vocês e por toda a nossa equipe aqui do HCOR, e eu fico à disposição para as dúvidas. Parabéns, Érica. Foi excelente a apresentação, eu acho que extremamente didática, né, para a gente poder saber diagnosticar, reconhecer um quadro de AVC e agir o quanto antes. Realmente faz muito sentido. Você falou da frase-chave, né? Aqui a gente tem as frases do tempo, né? Para mim, cardio, o tempo é músculo. Mas o tempo, sem dúvida, é cérebro, né, no AVC, e o tempo é vida na sepse. Então,
realmente muito interessante. A gente tem algumas perguntas, e aí eu vou começar, alguns que fizeram para nós. Uma delas é em relação ao controle de glicemia. Você sinalizou e tudo, mas ainda só para, né, a colega perguntou aqui. Por que o controle de glicemia, da glicemia, é tão importante na avaliação inicial do paciente com suspeita de AVC? Como você conduziria um caso em que o paciente apresenta sinais sugestivos de AVC, mas com início dos sintomas desconhecidos? Então, vamos para a primeira, né? Por que a glicemia é tão importante avaliar, né, uma hipoglicemia, no caso, é tão importante na avaliação inicial de uma suspeita de AVC? Joia, vamos lá. Então, assim, no nosso... depois eu até deixo para vocês, né, a gente tem alguns tópicozinhos de contraindicação, né, de trombólise, contraindicação relativa e contraindicação absoluta. Então, hoje, o que a gente tem? Existem os nossos mimetizadores, nossos imitadores de AVC, né, e a hiperglicemia e a hipoglicemia, eles são imitadores de AVC. Então, a gente sabe que, por exemplo, né, a hiperglicemia, ela favorece sangramento. Então, se a gente está trombolizando um paciente que está com uma glicemia, que está com uma hipoglicemia ou que está com uma hiperglicemia, a gente pode estar trombolizando um doente que não está tendo um AVC, e a gente está deixando de dar outro tratamento para ele. Então, no nosso guideline, a gente sabe que hipoglicemia tem que ser corrigida, primeiro, menor do que 60, não faça trombólise, tá? Corrige a glicemia e vamos ver se esse paciente reverteu os sintomas. Não reverteu os sintomas, mesmo com destro de 80, já esperamos um pouquinho ali, opa, né? Aí é outro sinal. Mas a hipoglicemia é o grande mimetizador de AVC, o grande imitador, tá? Que a gente tem que tomar cuidado. E a glicemia de 400, ela, por outro lado, ela é o outro extremo. Ela também imita o nosso AVC, tá? Então, pode dar déficit focal, pode dar tontura, tá? Importante que eu não falei muito de tontura, mas tontura súbita também pode ser AVC, tá bom, pessoal? AVC de cerebelo. Então, assim, algum sintoma focal, alguma coisa assim, tá com destro de 430, não vamos trombolizar esse doente, vamos corrigir, vamos fazer ali uma insulina, a gente reavalia o nosso doente, tá? Mas você está respaldado pelo guideline que isso é um imitador e a gente não deve trombolizar. Perfeito, obrigada. Aí, então, uma segunda pergunta, como você conduziria um caso em um paciente que apresenta sinais sugestivos de AVC, mas com início dos sintomas desconhecidos? Acho que entra aí na questão do paciente que você comentou que ele acordou, né, já com déficit. Então, como que você conduziria esse paciente inicialmente, né, além da tomo e da glicemia iniciais? Que essa a gente já aprendeu, né, pessoal? Legal, legal, vamos lá. Então, o nosso wake-up stroke, né, o que a gente considera? Então, eu faço muito atendimento, né, hoje a gente tem projetos muito interessantes que estão sendo incorporados no SUS de atendimento agudo, né, suporte ao atendimento de AVC agudo. Então, o que eu vou perguntar? Qual foi o horário que esse paciente foi visto bem pela última vez? Foi presenciado? Ah, não foi presenciado. Então, o que eu vou considerar como horário do ictus, tá? O horário do sintoma. O horário que a família encontrou ele, né, que ele acordou, né, 8 da manhã acordou com uma hemiparesia direita. Eu vou considerar 8 da manhã ou vou considerar lá 10 da noite, que foi a hora que ele foi dormir? Infelizmente, a gente considera às 10 da noite. Poxa, Érica, mas aí perdeu a janela. Perdeu a janela. Antes era perdeu a janela, né? Hoje, a gente sabe que depois de alguns estudos, né, é o nome de um dos estudos, né, o estudo, né, Wake Up, então, né, que significa acordar. Então, esse estudo viu que a maioria desses eventos que aconteciam no sono, eles aconteciam no comecinho dali da manhã, né, no finzinho do sono. Poxa, então você está considerando 10 da noite um negócio que pode ter acontecido há 1 hora, Érica, eu não vou dar tratamento para ele? Então, o que fizeram? Fizeram estudos com neuroimagem avançada. O que é neuroimagem avançada? Aí não é a nossa boa e velha tomografia sem contraste. Aí é ressonância ou é tomografia com estudo de perfusão, tá? Que é um protocolo específico com contraste que a gente consegue ver quanto que tem de área já isquêmica e quanto que a gente tem da nossa zona de penumbra,
né, quanto que a gente tem da área a salvar. Então, a gente vê ali, né, e com critérios diferentes, visto pela ressonância ou visto pela tomografia com perfusão, a gente consegue ver se esse paciente é ou não um candidato, porque às vezes a gente faz a ressonância e é hiperagudo o AVC, né, não tem lesão numa sequência que a gente chama de flare, então a gente pode trombolizar, mas aí a gente precisa de centros mais avançados, né, então a gente ainda não consegue isso daí. Muitos AVCs wake-up, ou que foi encontrado, poxa, ela mora sozinha, eu a vi ontem à noite, e encontrei ela hoje cedo, quando fui deixar as compras lá, e ela estava caída no chão. Esse também acaba sendo o nosso ictus desconhecido. Então, infelizmente, a gente ainda não consegue ter neuroimagem avançada para tratar, mas saibam, tá, que existem guidelines de tratamento com critérios para a gente já tratar esse paciente também. Ok. Temos aqui, então, mais uma. Como deve ser manejada a pressão arterial no ambiente pré-hospitalar em pacientes com suspeita de AVC? Aí eu só vou contextualizar um pouquinho. O nosso projeto, ele atua muito em UPAs, então a gente está falando do pré-hospitalar fixo, tem, claro, o SAMU também, que seria o pré-hospitalar móvel, né? A gente não atua, mas pensando aí num pré-hospitalar. O paciente chegou, as UPAs, a grande maioria não tem acesso a uma toma, porque algumas têm como encaminhar, fazer a toma e retornar. E também a grande maioria não tem acesso a um neuro para poder guiar essa questão da trombólise, né, trombólise química, pensando. Então, assim, toda uma UPA tem um paciente, teve uma perda súbita, tem meia hora, ele chegou, fiz a avaliação de Cincinnati em um tempo rápido, porque eu tenho que pensar rápido, diagnosticar rápido, e ele está com 230 por 120 de PA. Como que você faria o manejo desse paciente até a gente conseguir a transferência ou um exame de imagem para ele, Érica? Ótima pergunta. O que acontece? A gente tem alvos pressóricos, né, muito diferentes para pressão, para AVC hemorrágico e para AVC isquêmico. Então, isso é um ponto de atenção que também requer aí, né, então, se a gente pensar no nosso pacotão da primeira hora do AVC hemorrágico, poxa, o ideal é que a gente abaixe a pressão desse doente, porque é isso que vai mudar desfecho. Então, eu vou colocar para todo mundo um alvo de 140 por 90? Aí é complicado. Por quê? Porque no nosso AVC isquêmico, principalmente esses que têm estenose dos vasos, o próprio, né, então, o paciente, um clássico, passei mal e tomei uma losartana em casa. Puxa, o que acontece? Quando o paciente chega, e na verdade é um AVC isquêmico, como aquele vaso está ocluído, o nosso próprio corpo, né, ele eleva a pressão porque ele fala, opa, não está chegando sangue. Não está chegando sangue aqui. Então, eu vou ficar hipertenso para ativar as minhas colaterais, tentar aumentar a circulação, né, e tentar reverter, né, o cérebro não está entendendo ali que tem um AVC agudo, ele aumenta a pressão para aumentar a perfusão. Se a gente abaixar esse caso para 140 por 90, ele pode piorar, né, porque ele pode, essa zona de penumbra que está sendo sustentada pelas colaterais, pela hipertensão, vai diminuir a circulação, né, e se tem uma estenose de vaso, que ele está mandando ali uma pressão bem alta para tentar passar aquele afilamento, né, essa é a hora que daí o vaso fecha. Então, o que acontece? Esse controle pressórico, ele é um pouquinho mais complicado. Em AVCs isquêmicos não trombolizados, né, que não são candidatos à trombólise, a gente chega a tolerar uma pressão até 220 por 120, tá? Para a gente permitir essa perfusão cerebral aí nas primeiras 48 horas do AVC, para a gente tentar, né, não trombolizamos, não foi candidato a trombólise, o AVC isquêmico não trombolizado, a gente tolera até 220 por 120. Já o AVC hemorrágico, a gente tem que abaixar a pressão o quanto antes. E o AVC que ele vai ser um candidato à trombólise, que ele é isquêmico, tá naquela faixa ali dos 185 por 110 que eu falei. Então, assim, daí você fala assim, Érica, tem um range, né, tem ali é muito grande, né, uma discrepância muito grande, eu posso piorar um AVC isquêmico. Pois é, por isso que nesse caso, o nosso encaminhamento para um centro que tenha tomografia faz-se necessário ser o mais rápido possível, porque vai ser nocivo para um AVC isquêmico se a gente abaixar a pressão muito rápido, e a gente tem respaldo para permitir que fique um pouquinho mais hipertenso, tá, justamente para a gente não piorar o déficit isquêmico, mas sabendo que a hemorragia pode piorar.
tá? Então, é ruim, mas o ponto é detecção, encaminhamento rápido para o hematomo. Certo, ok. E aí, a gente tem mais algumas, eu estou selecionando, mas o que você acha que seria um grande desafio para implementar uma linha de cuidado de AVC numa UPA? Trazendo muito para o nosso contexto, assim, claro, tem muitos pontos que você sinalizou, assim, mas pensando na atenção secundária, hoje, a gente tem a maioria das portas dos hospitais fechados, né, pensando na saúde pública. Então, Sim. os grandes hospitais, e isso a gente tem muitos aqui em São Paulo, né, as portas dos grandes centros estão fechados, então, a UPA e os pronto-atendimentos, eles acabam sendo a porta de entrada da maioria desses pacientes, né, até porque não tinha, muitas pessoas continuavam indo para o hospital mesmo com porta fechada, mas hoje isso já está aculturado no país, ele vai procurar a UPA. O que você acha que acaba sendo um desafio, né, para implementar a linha de cuidado do AVC nas UPAs 24 horas, na sua opinião? Tá. Eu acho que a linha de cuidado, ela tem que começar realmente do básico, né? Do primeiro item que eu falei. Então, por que a gente bate na tecla da detecção? Porque a correria, né, o nosso alerta, ele tem que começar desde a detecção dos sintomas, né? Então, detectar o sintoma, e aí chegar lá na UPA, e todo mundo estar empenhado, né, no fato de que tempo é cérebro, de que a gente tem que ir rápido para o nosso doente não perder a janela, é essencial. Então, esse treinamento, né, o conhecimento de todos vocês, a dedicação num quadro de AVC, faz toda a diferença. Então, assim, hoje eu acho que já está mais consolidado o infarto agudo do miocárdio, né? Meu Deus, ele está infartando, vamos correr com ele. E o AVC? É um infarto cerebral, né? Não é um infarto ali no coração, é um infarto no cérebro. Cérebro também é um órgão nobre. Então, assim, a gente ter, né, então, e todos os nossos passos em mente, porque é ruim quando fica assim, puxa, um AVC, o que eu faço agora? Né? Então, quando a gente tem a detecção, fizemos uma glicemia, vamos encaminhar para tomo? Vamos encaminhar para tomo o quanto antes, né? Esse paciente está perdendo tempo, a gente está perdendo janela de tratamento. Então, quando a gente tem um bom treinamento, profissionais, né, muito dedicados e com isso em mente, né, de que a gente tem que ter a mesma correria que a gente tem para o infarto e para a sepse, né, de que o nosso tratamento tem que ser rápido, eu acho que isso é a primeira linha para a gente conseguir aí ter um tratamento muito adequado e começar a mudar o desfecho e o tratamento dos nossos doentes. Hoje, só fazendo um adendo de como a gente já está conseguindo implementar coisas novas e essa urgência no SUS, né? Hoje a gente tem fichas no CROSS que a gente tem da linha de cuidado de AVC, tá? Então, quando a gente tem um paciente que ele precisa de trombectomia mecânica, a gente consegue inserir ele, né? A gente não pode colocar ele numa ficha de neurologia comum, senão ele vai entrar na ficha de dor de cabeça, né? Que está esperando há 3 anos passar no neurologista. Então, hoje a gente, né, estamos criando no CROSS fichas de linha de cuidado de AVC para urgenciar o transporte, o redirecionamento para centros de tratamento para o nosso doente. A gente ainda não tem coisas assim para trombólise, né, com UPA, a gente tem algumas fichas de urgência, claro, mas essa foi muito importante da trombectomia, né, porque a gente já tem a aprovação no diário oficial da trombectomia, a gente ainda não tem centros no SUS, a gente tem 2 centros, mas quando isso se consolidar, é importante que a gente não perca tempo, né, então essas fichas, esse engajamento, esses treinamentos, a importância de todo mundo saber da detecção da urgência, né, e do encaminhamento para o nosso doente para os próximos passos, isso é essencial, e eu tenho certeza que a gente está cada vez mais mudando a história do cuidado com AVC, pelo menos em São Paulo e quem dirá no Brasil todo. Nossa, excelente, boa notícia, hein, né, realmente um divisor de águas. A gente encerra com 2 perguntas, vou fazer uma e aí a gente encerra com uma última. É uma pergunta, quais as melhores escalas para usar e qual a diferença nas escalas de LAPS e NIH, SS? Tá.
Na verdade, assim, a gente padronizou, né, hoje, de usar o NIH, né, então, assim, é uma linguagem que a gente consegue falar, né, enfim, nossos guidelines de atendimento AVC, né, hoje a gente padronizou, de fato, que a gente usasse o NIH. Então, eu acho que, assim, uma coisa muito bacana que a gente poderia, né, começar a ter treinamento, implementar para funcionar a nossa comunicação, né? Isso é muito bacana, assim como a gente usa scores, né? No próprio IAM, assim como a gente coloca em outras doenças, né? Hoje virou um direcionamento do exame físico, tá? Então, assim, o NIH é algo que a gente deveria difundir mais, tá? Porque facilita toda a nossa comunicação, facilita para a gente ter um prognóstico do nosso paciente, da gente definir tratamento. Então, o NIH alto é aquele que pode ter uma oclusão de grande vaso. Então, esse é um que deve ser candidato à angiotomografia, para a gente ver se ele é candidato à trombectomia. Um NIH baixo, né? Que também é importante. Um NIH de 1, 2, a gente pode tratar, né, nem entrei muito nesses detalhes, mas a gente pode fazer dupla antiagregação em dose de ataque, né, então tem algumas nuances que a gente acaba não trombolizando, então o NIH ele virou uma forma de comunicação no AVC, né, isso é mais para o centro de tratamento. Mas isso deve ser uma escala que deve ser conhecida porque facilita já a nossa comunicação. Então, imagina só, a gente detecta o sintoma, encaminha para a tomografia, já fala o NIH, puxa, sonho de qualquer neurologista. Mas essa é a escala padrão hoje. Ok, então, NIH acaba sendo a padrão, né? E aqui a última pergunta. Sandy Nicolini falou, partilhando uma angústia que temos e que nos faz perder muito tempo. Não dispomos de tomografia no serviço e para a regulação do SAMU é solicitado rastreio infeccioso. Nossos pacientes perdem muito tempo. Na verdade, aqui é uma sinalização. E aqui um outro ponto que foi falado, hoje a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo está implantando a trilha do AVC, constituindo a Cincinnati para a escala Bifest e com 5 R's, reconhecer, resgatar, reavaliar, referenciar e refletir. Então, aqui a Ama Capão Redondo sinalizou isso para a gente. A gente tem feito aqui no HCOR algumas reuniões realmente com a Secretaria de Saúde de São Paulo, como a gente está em algumas UPAs, né, e eles estão entrando, né, com essas escalas e fazendo essa implementação em algumas unidades, nossa equipe também tem participado aí para a gente poder estar falando a mesma língua, né, tanto quando a gente vai com boas práticas para essas unidades que já estão dentro desses programas e protocolos, certo? E acabaram sendo comentários, né, e uma dúvida da dupla antiagregação, aqui eu já vou falar um pouquinho mais do acompanhamento de pacientes, né, pacientes que iniciam tem um diagnóstico de AVC, iniciam a dupla antiagregação, tem algum sangramento. Pergunta de milhões, né? A gente continua ou não continua com a dupla antiagregação? A gente tem várias causas, assim, a hipertensão, pensando no AVCI, né, a hipertensão, eventos tromboembólicos, né, cardiovasculares, pensando aí nas FAs aí da vida, nas fibrilações atriais. Qual que seria a sua orientação inicial? Que eu sei que, assim, muitas vezes a gente não vai ter uma resposta, né, mas qual que seria a sua triagem e avaliação inicial? Sua sugestão inicial, perdão. Primeiro eu fiquei super feliz, tá, de ver esse comentário do pessoal que viu a trilha do AVC, porque eu também faço parte da equipe que fez esse projeto, então, assim, para mim é uma emoção escutar isso, que bom que está sendo difundido, a gente está fazendo um trabalho muito grande com isso, tem conteúdo muito interessante, quem não viu, assista, porque vale a pena como treinamento, tá, então, muito bacana. Quanto à sua pergunta, Camila, o que acontece, né? Em alguns casos que a gente tem AVCI minor, não incapacitante, a gente tem indicação de dupla antiagregação. O que a gente precisa saber no AVC é que a dupla antiagregação, ela tem tempo para começar e tempo para sair, tá? Ela não é ad eterno. Quanto mais tempo a gente deixa, maior o risco no sentido de sangramentos de outros órgãos, né? Então, gastrointestinal, não só sangramento intracraniano. Então, é claro que a gente pode ter o risco da transformação hemorrágica nessa fase subaguda, né, do AVC, na primeira semana, principalmente,
mas o sangramento é baixo, tá? O risco de sangramento costuma ser baixo. Então, quando a gente tem um AVCI não incapacitante, por exemplo, um NAIDS de 2, aí fala, mas, Érica, o que é incapacitante? Ah, um paciente que teve só uma dormência, né, ou que ficou com a boca um pouquinho torta, mas não teve nenhuma fraqueza de outro membro, eu vou trombolizar esse doente? Bom, depende. Ele chegou numa janelinha muito estreita, ele tem diabetes super descontrolado, um hipertenso, isso e aquilo, é um super idoso. Poxa, será que só porque ele está com um formigamento, um pouquinho eu vou trombolizar esse doente? Esse é o candidato à dupla antiagregação. Então, a gente pode fazer dose de ataque, né? Mas, por exemplo, assim, vamos supor que é um NAID de 2, mas é um mutismo, ele não consegue falar, tá afásico. Poxa, isso é super incapacitante. Esse eu vou trombolizar. Tá? Mas o outro que teve uma coisinha, né, uma coisa menor, não incapacitante, eu posso fazer ataque de AS clopidogrel 300, e depois eu deixo em um comprimido cada. Bom, mas por quanto tempo? Se ele tiver uma estenose, tá, severa de vasos intracranianos ou de carótida, a gente pode deixar 3 meses. Se não, para os outros casos de AVCI minor, 3 semanas, tá? Então, assim, tem que saber que esse paciente precisa de continuidade, precisa, né, a dupla, ela entra com data de início e data para ir embora, e depois fica AS. Isso reduz muito o sangramento, tá? Se a gente tem sangramentos graves, a gente suspende, depois a gente deixa só AS mesmo, infelizmente, né, depende aí do risco-benefício de cada um, mas isso que é importante saber, você pega um paciente que teve um AVC usando clopidogrel há 6 meses, cara, nenhuma indicação de AVC usa clopidogrel 6 meses. Esse paciente falhou aí no cuidado da continuidade, tá? Então, isso é muito importante saber, que o AVC, ele não acaba lá no hospital, tá? Então, isso da gente continuar, encaminhar para um neurologista ou ter um cuidado ali na atenção primária faz toda a diferença também depois do AVC. Ok. Tinha uma pergunta do Bifest antes, só para não deixar de responder. A escala de Bifest é mais precisa para o AVC em relação ao Cincinnati? Pensando na UPA, né? A aplicação sobre equilíbrio, balanço, é fácil reconhecimento e diferenciação em relação a outras causas também, pelos profissionais de saúde? Tá. A escala Bifest a gente acaba, né, usando, mas hoje a gente tem uma padronização maior, né, para a escala de Cincinnati, né, para o NIH, mas a gente tem difundido porque isso ajuda a gente também, tá? Então é interessante que a gente conheça. E desculpa, qual que foi a segunda pergunta? Abrir o microfone aqui. A escala Bifest é mais precisa para o AVC em relação ao Cincinnati, e a aplicação sobre equilíbrio, balanço, é de fácil reconhecimento em relação a diferenciar de outras causas, né, Perfeito. de equilíbrio e balanço em relação ao AVC, labirintopatia, VPPB, essas coisas. Joia. Então, só falando, né, eu acho que a gente tem que, só da primeira pergunta, né, o Cincinnati ainda tem que ficar na nossa mente, mas como complementar, é muito legal a gente saber ter o Bifest também, mas hoje a gente tem também ainda como principal a Cincinnati, tá? Quanto a essa parte de tontura, né, eu digo assim, quer deixar o neurologista ter pesadelo é falar de tontura. Tontura, gente, é um sintoma assim que a gente vê em um monte de patologia. Ah, tô com pressão baixa, da tontura. Tô com a glicemia alta, da tontura. Tô com labirintite, da tontura. Tô com AVC de cerebelo agudo, da tontura também. E agora, o que eu faço, né? Então, assim, tontura é um tema super extenso, mas usem a dica de ouro. Foi súbito, aconteceu de forma aguda, ele estava bem, de repente veio a pior tontura da minha vida, trate como AVC até que se prove o contrário. Mas assim, para a gente ter uma dica clínica também, as labirintopatias, né, então, neurite vestibular, né, que é um pouquinho mais complexo, mas assim, VPPB, labirintite, geralmente o paciente muda a posição da cabeça, né, vira para um lado, anda no carro ou se levanta e dá tontura. Ele para um pouquinho a cabeça, fecha os olhos, fica quietinho ali 1 minutinho e vai passando. A tontura do AVC habitualmente é rotatória, tá? Tudo gira ou dá voltas, assim como se tivesse uma montanha russa, e ela é ininterrupta.
Ah, mas pode ter nuances quanto a isso? Pode sim, tá? Porque não trabalhamos com ciência exata, né? Nem todo paciente lê o livro. Então, paciente teve a tontura súbita, tá? Tá com algum grau de ataxia, né? Então, a gente tem a nossa avaliação de ataxia, essa ataxia apendicular, mas tem a axial. O que é essa ataxia axial? Põe ele para andar. Ele tá conseguindo andar? Não tá conseguindo andar. Tontura súbita, trate como um AVC, tá? Essa é a maior dica aí, né? E aí a gente mede pressão, mede glicemia, né? Como nosso padrão de AVC, mas tendo essas duas coisas em mente, né? Aí qualquer pessoa na triagem, fazendo um Cincinnati, pô, tô com tontura, não tô conseguindo ficar de pé. Pode acrescentar aí a tontura no Cincinnati Plus de tontura e pode tratar como um AVC sim. Qualquer profissional consegue reconhecer e deem atenção para isso também. Perfeito. Nossa, foi ótimo, Érica, foi excelente. Aprendi bastante, revi muitas coisas, tenho certeza que foi muito bom para todos que puderam participar da nossa sessão hoje. Queria agradecer, viu, sua disponibilidade, foi muito bom mesmo. E deixar aí, pessoal, nossas dúvidas abertas também, né? Já não aqui na SAV, mas posteriormente, a gente tem nosso time aí que está em contato com vocês sempre, então fiquem aí conosco, tirem as dúvidas depois e volto a falar, né, da importância do tempo, mais uma vez, para o AVC, para o reconhecimento dessas linhas de cuidado que a gente atua, tá bom? Uma boa tarde a todos e até a próxima. Boa tarde para todos. Tchau, tchau.